Olá, aluno do oitavo ano, tudo indo bem com você? Nós vamos estar dando continuidade ao nosso assunto. E o tema de hoje é as estações do ano. Então, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né? Certeza absoluta, já devem relembrar aí algumas coisas sobre o assunto das estações do ano. Só que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e rever alguns conceitos que com certeza aí a gente sempre dá aquela esquecida. Né? Então, esses assuntos vocês vão estar fazendo as suas anotações no caderno, né? Caso vocês tenham alguma dúvida. Né? E ao final do vídeo vão as páginas dos exercícios que vocês também vão estar fazendo as anotações no caderno. Então, vamos relembrar um pouquinho das estações do ano, vamos ver aí como elas podem nos ajudar, né? Que influência elas têm aí na nossa vida. Dando sequência, então. Bem, as estações do ano são 4 principais, né? Nós temos aí outono, primavera, verão e inverno. Então, cada uma delas tem características específicas, né? Vocês vão perceber que no outono as árvores ficam com aspecto diferente, né? Perdem aquele verde, ficam um pouquinho amareladas e as folhas tendem a cair. Na primavera, a gente tem o conhecimento, né, aqui no Brasil, que as flores começam a brotar muito na primavera. Nem sempre em todos os lugares do mundo é assim. Aqui no Brasil a gente tem essa característica, mas em outros lugares as novas folhas, né, começam aí a crescer. Aqui a gente tem aí a estação das flores, né, um período onde as plantas dão muitas flores. No outono e no inverno a gente observa características diferentes, né? No outono a gente tem um período de noites mais longas, né? Dias mais curtos, a gente percebe logo aquela temperatura, temperatura muito baixa, né? A gente percebe também que aquela névoa, aquele nevoeiro logo pela manhã começa a aparecer. E outra característica importante é o sol encontrar-se mais perto do horizonte, como vocês estão vendo aqui na figura em cima. Na primavera e no verão, né, aqui a gente sente muito calor. E nesse período os dias são mais longos. Né? Então a temperatura também é bem alta, a gente tem aquelas chuvas, né, geralmente no final da tarde para dar uma aliviada um pouquinho no calor, mas logo em sequência o calor volta, porque é uma característica da própria estação do ano. E todas as estações do ano estão relacionadas ao quê? Então, elas têm relação com o movimento de translação da Terra, ou seja, o movimento que a Terra faz em volta do Sol. A cada período de 3 meses, mais ou menos, aí, às vezes um pouquinho a mais, às vezes um pouquinho a menos, a Terra está numa posição diferente. E é essa posição que vai determinar a estação do ano. Então, quando ela está muito perto do Sol, né, muito perto não, um pouco mais próxima, nós temos o verão. Quando ela está no ponto mais distante, nós temos o inverno. E o meio termo, né, é o outono ou a primavera. Tudo isso vai depender do eixo de inclinação de rotação da Terra, é o segundo aspecto. Então, as mudanças das estações do ano têm relação com o movimento de translação e com a inclinação do eixo da Terra. A gente vai poder ver isso bem aqui na figura. Olha a figurinha aqui para vocês. Então, por aqui você já tem uma noção, né? Eu tenho aqui no meu centro o Sol e o movimento que a Terra vai fazer ao redor dele, esse movimento de translação. Em alguns momentos, né, a Terra vai estar se aproximando do Sol. Lembrando que o movimento que a Terra faz não é um círculo completo, é uma elipse. A elipse é um círculo um pouco achatadinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, em alguns momentos, ela vai estar mais próxima. Em outros momentos ela vai estar mais distante. E dependendo do hemisfério que está sendo voltado, né, ou seja, que está de frente para o Sol, a gente vai ter uma estação do ano diferenciada. Por isso que, enquanto aqui no hemisfério sul nós temos o inverno, no hemisfério norte nós temos o verão. É sempre o contrário, tá? Porque eles estão em lados opostos. Então é exatamente essa figura que vocês estão vendo aqui. O eixo de rotação da Terra é esse aqui que está destacado em vermelho. Vocês estão vendo que ela é inclinada, né? Ela não fica em linha reta em direção ao Sol. Ela tem uma inclinação e essa inclinação aí é de 23 graus aproximadamente. Tá? E isso também vai interferir na questão do gelo nos polos. Tudo isso vai estar interferindo também na movimentação das massas de ar, seja ela polar ou massas de ar quente. Então, é um esquema que interfere em toda a sobrevivência do planeta.
E aqui a gente tem mais uma informação. Em junho, entre o fim da primavera e o início do verão, o Polo Norte encontra-se voltado para o lado do Sol, devido à inclinação do eixo de rotação da Terra. Então aqui, ó, vocês têm a parte contrária, né, a parte norte. Lembra que o Brasil está aqui, na parte sul. A parte contrária, a parte norte, está voltada para o Sol. Então, olha só, nesse momento aqui, lá é verão, certo? Aí a gente tem 3 características aqui nos quadrinhos azuis. Para um observador no Equador, ou seja, aqui na linha do Equador, a noite tem a mesma duração que o dia. Para uma pessoa que está aqui, ó, bem na linha do Equador, que divide a Terra ao meio, certo? Uma linha imaginária. Para o observador que se localiza perto do Polo Norte fica aqui, né? Polo Sul, Polo Norte. Para alguém que está aqui, ó, no Polo Norte, nessa circunferência A, vai ser sempre dia, tá? Como o lado oposto, voltado para a parte escura, né? Ou seja, a parte que não é iluminada pelo Sol. Não vai aparecer, porque mesmo que a Terra gire, esse lado aqui sempre continua iluminado, então não tem dia. Então é um local onde as pessoas costumam dizer que tem o sol da meia-noite, né? 6 meses aí durante a luz do dia. E na terceira opção, para um observador localizado entre o Equador e o Polo Norte, nessa região aqui, ó, entre esse meio e entre a parte superior, que poderia estar em Portugal, por exemplo, a duração do dia é maior do que a duração da noite. Então, essa é uma característica do verão nessa região. Para a gente é completamente ao contrário, porque a gente está com o outro lado voltado para o sol, nós estamos mais distantes, certo? Agora, ao contrário, em dezembro, entre o fim do outono e o início da primavera, o Polo Sul encontra-se voltado para o lado do Sol. Agora é quando nós aqui no Polo Sul estamos de frente, né, em relação ao eixo de inclinação. Aí o que acontece é um pouquinho diferente. Ó. Para um observador no Equador, a noite tem a mesma direção do dia, a mesma duração do dia. Para o observador localizado perto do Polo Norte, aí já vai ser sempre noite aqui nessa região. Ó. Então o Sol não consegue iluminar essa região aqui, os raios solares passam direto. Para um observador localizado entre o Equador e o Polo Norte, que poderia estar em Portugal também, outro exemplo, a duração do dia é menor do que a duração da noite. Então é uma característica do inverno nessa região. Então isso é só para vocês entenderem como a inclinação da Terra interfere diretamente aí nessas posições. Nesse gráfico a gente tem aí mais ou menos o período que tem duração do dia e duração da noite, tirando como parâmetro, né, um país, Portugal. Então aqui, ó, lá eles têm nos meses aí de dezembro de um ano, dezembro de outro ano, uma duração de dias menor, que é o que está aqui em amarelo, e uma duração de noites maior. Tudo isso devido ao eixo de inclinação da Terra. Então lá, né, eles têm um clima mais frio, né, ao longo do ano. Isso também ajuda a gente a identificar a questão dos solstícios e equinócios. Então, quem lembra aí o conceito para cada um deles? Então, aqui, no dia mais curto do ano, em que acaba o outono e começa o inverno, né, quando a gente tem um período de iluminação pelo sol bem menor, ocorre o solstício de inverno. Então, o solstício é quando o dia é mais curto do que a noite. E o solstício de inverno, gente, ele tem uma relação diretamente com os períodos de dia e noite, com o eixo de rotação. Então, aqui os dias se tornam maiores, porém com menor duração do que as noites. Então, a gente tem aí um período de dias bem mais curtos, né, em relação à duração das noites. Então, escurece mais rápido, né, demora a amanhecer. Então, o sol que começava a amanhecer 5 horas da manhã, 5h30, vai começar lá para as 6, 6h30. Então, são características aí do solstício. E o equinócio, ele vai ser o quê? Então, o equinócio, ele tem início quando acaba o inverno e começa a primavera. Então, aqui no hemisfério sul, a gente vai ter o equinócio aí bem pertinho, né? A gente está chegando perto da primavera, o inverno já está acabando. Então, o que ele determina é uma duração de dias exatamente igual à duração da noite. Então, e conforme esse tempo for passando, vocês vão começar a perceber que os dias vão ser mais longos, porque finalizando a primavera a gente chega no verão. Uma característica do verão é nós termos dias mais longos, então demora mais
anoitecer, amanhece bem rápido, né? Por isso que aqui no Brasil nós adotávamos, né, o horário de verão, justamente para aproveitar muito mais a luz do dia. E falando nele, chegamos aqui, ó. Depois do solstício de verão, os dias tornam-se cada vez mais pequenos, mas sempre maiores do que as noites. Então é uma característica do solstício que eu falei anteriormente aí, né? Que determina o dia mais longo do ano. E agora a informação sobre o equinócio. Então, no dia em que acaba o verão e começa o outono, ocorre o equinócio de outono. E isso determina o quê? Que a duração do dia é exatamente igual à duração da noite, tá? E depois do equinócio de outono, a duração do dia continua a diminuir até chegar ao inverno, que tem início, né, como a gente já tem uma noção aí, do solstício de inverno, que é quando a noite é bem mais longa do que o dia. Então, tudo isso, gente, determinado por movimentos simples de rotação e de translação que o nosso planeta faz aí, independente da nossa percepção, né? Tá acontecendo agora e a gente nem tá se dando conta. Nesse slide, vocês vão observar a altura do Sol ao longo do ano, né? A altura dos raios solares aí ao longo do ano. Então, aqui nessa parte no mês de junho, lá no hemisfério norte, onde é verão, os raios solares estão batendo, ó, diretamente no continente. E tudo isso faz com que fique mais quente. E aqui no hemisfério norte, em dezembro, quando lá é inverno, os raios solares batem mais inclinados, né? Então, isso também faz a temperatura modificar. Então, por incrível que pareça, né, aqui parece que o Sol é mais alto, né, deveria ficar menos quente, mas acontece justamente o contrário. Como ele está direto no continente, isso torna o continente mais quente, né, justamente o contrário que acontece. Então, a gente está percebendo aqui a inclinação dos raios solares na superfície da Terra, levando em consideração a parte norte, tá bom? A parte sul também vai acontecer de forma similar, tá? Então, tudo isso depende da posição do planeta. Mais uma vez aqui a gente tem a informação, ó, em junho no hemisfério norte o Sol encontra-se bastante acima do horizonte. A altura do Sol é elevada, então é mais quente. E em dezembro o Sol encontra-se mais perto do horizonte. A altura do Sol é mais baixa, então mais frio aí. E olha só por outro ângulo agora, a maior área e menor área de iluminação. Então, aqui nesse período de junho, a gente tem uma área menor de iluminação e o Sol bate direto. E aqui a gente tem uma área maior de iluminação, porém a luz do Sol está enfraquecida, né? Está perpendicular. Tudo isso porque também o planeta está um pouco mais distante. Para resumir tudo que a gente viu nesse slide sobre esse assunto, o que vocês têm que ter em mente é que o movimento de translação da Terra e a inclinação, né, da Terra tem consequências aí na duração dos dias e das noites e também vão dar origem às estações do ano. Então é isso que eu quero que vocês intensifiquem bastante. Sugiro até anotar aí esse slide no caderno, é um tópico bem resumido aí sobre o assunto. No hemisfério norte, o solstício de inverno ocorre em dezembro e determina o dia mais curto do ano. O solstício de verão ocorre em junho e determina o dia mais longo do ano. Então, essa diferença entre o solstício e equinócio também é importante saber. Tá? Então, o solstício de inverno, a gente tem noites longas e dias curtos. Solstício de verão, nós temos dias longos e noites curtas. Então, essa diferença aí é importante frisar também. E em relação aos equinócios, que nós temos aí de informação. Então, no hemisfério norte, o equinócio de primavera ocorre em março. E no hemisfério sul, né, a gente tem aí ocorrendo em setembro. O equinócio de outono ocorre em setembro. E aqui no hemisfério sul ocorre em março. É sempre o contrário. Nos equinócios, o dia e a noite têm a mesma duração. Então, solstício, diferença aí de duração de dias e noites. Equinócio, dia e noite têm a mesma duração. Durante o outono e inverno, a duração da noite é maior do que a duração do dia. Isso todos nós já percebemos, tá? Tudo isso porque o Sol encontra-se um pouquinho mais o planeta Terra, perdão, encontra-se mais distante do Sol e ele está um pouco mais baixo, porém a iluminação é perpendicular e a força do calor não consegue chegar aí na gente como se nós estivéssemos próximos. Tá? Durante a primavera e verão, a duração do dia é maior do que a duração da noite, também percebemos isso.
o Sol encontra-se mais alto no céu. Porém, a radiação, né, a luz solar chega na gente de forma perpendicular, ou seja, direta. E isso faz com que a superfície se aqueça muito mais. Ok? Então, esse é o assunto relacionado às estações do ano. Creio que vocês conseguiram relembrar muitas coisas e também aprender coisas novas aí sobre alguns assuntos. Então, os exercícios estão descritos aí na legenda. Façam os exercícios no caderno e até a nossa aula de correção. Tchau, tchau, gente.